Vamos nessa, moçada. Seguindo aqui então, no nosso módulo que está tratando da parte de implicações lógicas. Vamos resolver aqui então mais algumas questões para a gente deixar vocês aí afiados nesse primeiro modelo, tá? O que a gente viu no bloco anterior e o que a gente vai ver aqui nesse primeiro bloco é, digamos, um primeiro modelo de questões que vão tratar aqui da parte de lógica de argumentação e que a gente consegue sair supondo que as premissas são verdadeiras, tá? Eu vou reforçar. O que vocês estão vendo aqui dentro desse módulo de implicações lógicas vai ser mais bem detalhado dentro da parte de lógica de argumentação. Mas, vamos nessa. Temos aqui então uma questão que foi prova aplicada aí da Cefaz Piauí, prova aplicada no ano de 2015, enunciado dizendo que as afirmações a seguir, todas verdadeiras, foram feitas pelo chefe do departamento de imunologia de uma faculdade de medicina, referindo-se a eventos que poderiam acontecer no ano de 2014. Se o projeto for aprovado, o departamento receberá novos computadores e terá seu laboratório reformado. Segunda, se o laboratório for reformado, passará a ter capacidade para processar o sangue de 50 pacientes por dia. Terceira, se for possível processar o sangue de 50 pacientes por dia, o número de atendimentos diários no ambulatório será duplicado. A partir dessas informações, é correto concluir que, se a capacidade de processamento de sangue do laboratório do Departamento de Imunologia em 2015 é de apenas 25 pacientes por dia, então necessariamente, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então vocês estão vendo aqui que nesse enunciado, ele já traz proposições aqui um pouquinho mais bem elaboradas, certo? Quando eu falo um pouquinho mais bem elaboradas, ele traz proposições simples, mas que ele tenta aumentar ali um pouquinho o tamanho daquela proposição simples, ele tenta trazer um pouquinho mais de informações para talvez fazer perder um pouco o foco, mas a ideia é a mesma, gente, dos modelos que a gente viu aí no bloco anterior. Eu tenho aqui, eu só chamo a atenção de vocês para o seguinte, vocês têm que ter maldade, inclusive, nesse sentido, para resolver questão de prova. Está vendo aqui que ele dá destaque a 3 proposições, né? E as 3 proposições são condicionais. Então, se a gente tivesse só isso aqui de informações, a gente teria um pouquinho de trabalho, porque a gente sabe que uma condicional, para ser verdadeira, ela vai me dar 3 possibilidades, certo? Então, aqui eu preciso que você tenha maldade de resolução de prova, por quê? Porque ele dá destaque às 3 proposições, e se você achar que só tem aquelas 3 proposições, você fica amarrado que você não tem uma informação mais simples para começar. E aí você não pode deixar de levar em consideração essa informação que está aqui no final, ó, que ele coloca, ó, a capacidade de processamento de sangue do laboratório do Departamento de Imunologia em 2015 é de apenas 25 pacientes por dia. Essa proposição que está aqui é que é a mais simples. Vai ser de onde eu vou conseguir começar, vai ser a partir do momento que eu aceito aquilo ali como verdade, vai ser daquilo que está ali que eu vou conseguir mexer nas 3 condicionais que estão acima. Então, isso que aconteceu nessa prova da FCC é muito comum de pintar em algumas provas da própria FCC e também de outras bancas. Os caras meio que numeram o que seriam as premissas, e aí a gente fica ali com a sensação de que, eu estou com um argumento então com 3 proposições. E aí lá no fim do enunciado, ele joga uma certeza. Só que como ele não deu destaque ali, ele não numerou aquela sentença ali como uma premissa 4, por exemplo, às vezes você fica perdido, mas não pode deixar de levar isso aqui em consideração não, ok? Então, simbolicamente, se você quisesse simbolizar, você poderia colocar assim, ó, se o projeto for aprovado. Então aqui, lembra, ó, essa vírgula, nesse caso, vai fazer o papel do então. Quer dizer então que vírgula sempre vai fazer papel de então? A gente sabe que não. Tudo depende do contexto, mas aqui é uma condicional, né? Se o projeto for aprovado, então, departamento. Como que eu falo para vocês simbolizarem condicionais? Tudo que fica entre o se e o então aparece antes da seta. Tudo que vem depois do então é o que está depois da seta. Então aqui, ó, eu tenho lá meu conectivo se então, perfeito? E aí vem, olha, o projeto foi aprovado. Vou chamar isso aqui de A, perfeito? Depois, o departamento vai receber novos computadores. O departamento vai receber novos computadores, vou chamar isso aqui de B. E terá seu laboratório reformado. Terá seu laboratório reformado, vou chamar isso aqui de C. Depois, se o laboratório for reformado, tenho aqui minha sentença C. Então fica, ó, se C, então, passará a ter capacidade para processar o sangue de 50 pacientes por dia. Passará a ter capacidade para processar o sangue de 50 pacientes por dia, vou chamar isso aqui de D, perfeito? Depois, ó,
Se for possível processar o sangue de 50 pacientes por dia, se dê, então, o número de atendimento diários no laboratório será duplicado. Chamei isso aqui de E. Fechado? O número de atendimento diários no laboratório será duplicado. Chamei isso aqui de negação de E. Desculpa, chamei isso aqui de E. E aí, no final, vou precisar que vocês fiquem atentos ao seguinte. Olha só a referência. A capacidade de processamento é de apenas 25 pacientes por dia. O que eu preciso que vocês fiquem atentos? Aqui em cima, olha, ele tinha colocado para mim uma informação que é a de que passará a ter capacidade para processar o sangue de 50 pacientes por dia. Quem que passará a ter capacidade? O laboratório. Então ele dá a entender que o laboratório passará a ter capacidade para processar o sangue de 50 pacientes por dia. Então, se eu parto do princípio, veja se você concorda comigo, se eu parto do princípio que isso que está aqui, olha, tem valor lógico V, eu não estou simbolizando isso aqui como se fosse uma proposição V não, tá, gente? Isso aqui é o valor lógico, é aquilo que eu falo. A gente está assumindo isso aqui como verdade. Então, se é verdade que a capacidade é de apenas 25 por dia, o que vai acontecer aqui em cima, olha? Quando ele disse ali que vai ter capacidade para processar sangue de 50 pacientes, isso aqui vai acabar tendo valor lógico F, certo? Então aqui a ideia é a seguinte, se eu vi que essa minha proposição mais simples aqui do final é verdadeira, você vai perceber que essas duas proposições que dizem que o laboratório tem capacidade para atender 50 pacientes por dia, essas duas proposições vão ter valor lógico F. Conseguiu perceber? Então, ó, é verdade que tem capacidade de apenas 25 pacientes por dia. Aqui nessa premissa, é possível processar o sangue de 50 pacientes por dia. Isso daqui, então, assume valor lógico F. Na minha segunda premissa, passará a ter capacidade para processar sangue de 50 pacientes por dia. Isso aqui é falso. Ora, supondo, então, que as minhas premissas são verdadeiras, o que você vai perceber? Não dá para você garantir o valor lógico dessa sentença E. Por que não dá para garantir o valor lógico da sentença E? Como eu tenho uma condicional que começa com valor lógico F, a condicional que começa com F, ela já vai ser verdadeira independentemente do valor lógico da segunda, certo? Se a minha E fosse verdadeira, F condicional com V ia dar verdadeiro. Se a minha E fosse falsa, F condicional com F também daria verdadeiro. Então aqui, ó, a minha sentença E, ela é uma indeterminação. Agora, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui já é diferente. Ah, Bruno, então ali na segunda premissa a C também vai poder assumir qualquer valor lógico? Não. Na segunda premissa, como a minha sentença D foi falsa, e a sentença D é que está como consequente, ou seja, como parte final da condicional, a C vai ter que ser necessariamente falsa. Porque se a C fosse verdadeira, você teria a linha da Vera Fischer. Verdadeiro com falso, dando falso. E aí isso não pode. A gente parte do princípio que as premissas são verdadeiras. Então aqui na minha segunda premissa, a minha sentença C, ela tem que ser necessariamente falsa. Perfeito? Aqui nesse caso, como a gente tem proposição C com valor lógico F, ó, proposição C com valor lógico F, você vai perceber que sobre o valor lógico de B, eu nada vou poder afirmar. Agora, olha o que acontece na minha segunda parte ali da condicional, da primeira condicional. Valor lógico de B, você não vai conseguir tirar nesse exercício. Isso aqui vai ser uma indeterminação, certo? Você não tem informações aqui a respeito da proposição B. Só que, na segunda parte, você tem um conectivo E com uma parte falsa. Então, o fato de eu ter aqui nesse consequente um E com uma parte falsa vai fazer com que tudo isso aqui seja falso. Então, está conseguindo perceber qual que foi a pegada dessa questão? Eu não consigo descobrir o valor lógico de B, mas eu tenho que ter maldade, olha. Como aqui tem um conectivo E e como essa segunda parte é falsa, o conectivo E que tem parte falsa, ele já fica todo falso. E aí, apesar de eu não saber o valor lógico de B, eu vou conseguir determinar o valor lógico de A. Por quê? Se eu tenho uma condicional que termina com valor lógico F, uma condicional que termina com valor lógico F para ser verdadeira, tem que ter antecedente necessariamente o quê, gente? Tem que ter antecedente necessariamente falso, perfeito? Se essa que está aqui fosse verdadeira, verdadeiro com falso daria falso, e a gente não parte do princípio que uma premissa vai ser falsa, a não ser que o enunciado cite. Como nada foi dito, a gente parte aqui
do fato de que ela tem que ser verdadeira. Para que ela seja verdadeira, a minha sentença A, então, teria que ser falsa. Tá bom? Vamos lá, então. O que eu descobri que é verdade? Desculpa, o que eu descobri aqui? Minha sentença A é falsa. Quem que foi a minha sentença A? O projeto foi aprovado. Isso é falso. Minha sentença B foi: o departamento receberá novos computadores. O departamento receberá novos computadores? Não sei. Proposição C, falava lá do laboratório ser reformado. O laboratório foi reformado? Isso daqui, ó, é falso. Laboratório foi reformado. A gente viu que isso aqui é falso, ok? E a proposição D, que era falsa, né? Que ele vai passar a ter capacidade para processar o sangue de 50 pacientes por dia. Isso aqui a gente tinha visto também que era falso. Então, olhando para as alternativas, vamos lá. Letra A, o departamento não recebeu novos computadores. Vejam, sobre a parte que fala sobre o departamento receber novos computadores, a gente viu que tinha a ver com a proposição B. Isso é uma indeterminação. Eu não sei nesse exercício, eu não tenho informações suficientes para garantir se o departamento recebeu ou não recebeu novos computadores. Então, a letra A, eu não posso garantir, olha, ele quer algo que seja necessariamente correto. A letra A não é necessariamente correta, ok? Letra B, o número de atendimentos diários no ambulatório não foi duplicado. Aqui, a parte que diz aqui, né, que o número de atendimentos no ambulatório foi duplicado tem a ver com a proposição E, que para a gente aqui, olha, foi uma indeterminação, certo? Então aqui, ó, eu também não posso garantir o que foi colocado na letra B necessariamente. Foi duplicado, eu não sei se é verdade ou não. Então, que não foi duplicado, também, ok? Letra B, tá fora. Letra C, o laboratório do departamento foi reformado. Vejam, a parte que fala sobre o laboratório ser reformado, a gente viu que isso daqui era falso. Então, o que foi colocado na letra C é que o laboratório do departamento foi reformado. Então, aqui, ó, tá fora, ok? Letra C, não fecha. Letra D, o projeto citado pelo chefe do departamento não foi aprovado. Essa que vai ser a nossa alternativa correta. Concorda comigo? Olha para cá. O projeto foi aprovado? Isso é falso. Se é falso que o projeto foi aprovado, é verdade, então, que o projeto não foi aprovado. O projeto citado pelo chefe do departamento não foi aprovado. Nosso gabarito correto, letra D. Tá bom? A letra E falava que a capacidade de processamento de sangue do laboratório manteve-se constante. A gente não tem condição de falar sobre isso, tá bom? Fala que capacidade de processamento. Onde estava falando sobre isso? Ó, capacidade de processamento. Não, na verdade não tem nada a ver, né? Porque fala que a capacidade de processamento é de 25 pacientes por dia. Não tem como aqui afirmar se manteve-se constante. Nada a ver a letra E. Fechado? Meu gabarito correto para essa aqui. Então, ó, letra D. Como vocês estão vendo que é um argumento, o que causa, às vezes, um pouquinho de insegurança na hora de resolver um exercício como esse? Professor, eu fiquei com dúvida ali sobre o valor lógico da E, sobre o valor lógico da B. Preciso que vocês tenham segurança para entender que isso pode acontecer, certo? Reforço, a gente teve prova, por exemplo, de FCC, Cefaz Santa Catarina, a gente teve situação lá de um argumento que tinha 3, 4 premissas, se não me engano, e a gente conseguia descobrir o valor lógico basicamente de 2 sentenças. Em questões que a gente descobre o valor lógico de uma sentença apenas no meio de todo o argumento. E ainda assim, a gente tem que chegar uma alternativa correta, tá bom? Então isso aqui faz parte. Veja aí do outro lado se você conseguiu entender essa parte daqui, se teve dúvida, dificuldade, volte um pouquinho, se precisar, acompanhe também um comentário aí, o material do PDF aqui do Estratégia. Vamos para mais uma. Essa questão que está aí, concurso do TRT da 2ª Região, TRT São Paulo, prova aplicada no ano de 2014. 5 irmãs, discutindo sobre a festa que aconteceria na cidade no final do mês, fizeram as afirmações abaixo. Se a Paula for à festa, então Bruna também irá. Se a Renata não for à festa, então Laura irá. Se Flávia não for à festa, então Bruna também não irá. Se Laura for à festa, então Paula também irá. Sabendo que as 4 afirmações são verdadeiras e que Paula não foi à festa, pode-se concluir necessariamente, e aí vem aqui as alternativas. Então, ó, vocês estão vendo aqui, de novo, como que na própria construção do enunciado, fica em evidência aqui as 4 condicionais. Então, eles meio que dão destaque até na formatação da questão, as 4 condicionais.
Se você fica só com as 4 condicionais, já bate aquele aperto, porque lidar só com condicional, a gente vai ter situações em que a gente vai lidar só com condicionais? Sim, mas se a gente tiver uma ali para poder facilitar a vida, já ajuda bastante. Só que essa que vai facilitar a nossa vida, ela não está em destaque. Ela está aqui, ó, no final, que aí ele coloca para você, ó. Sabendo que as 4 afirmações são verdadeiras, olha aqui o nosso trunfo do exercício, ó. E que a Paula não foi à festa, perfeito? Aí ele pede para você verificar o que você pode concluir necessariamente. Então fica ligado, porque a Paula aqui, o fato dela não ter ido à festa, foi decisivo para a gente. E aí a mesma história. Se você quiser, né, dependendo até, como eu falei, na formatação da prova, do jeito que a prova foi digitada, se você perceber que dá para trabalhar com o texto do jeito que está ali, ótimo, cara, não precisa nem simbolizar. Você vai chegar num ponto em que você consegue já ir pegando aqui, ah, Bruno, pô, Paula não foi à festa, é verdadeiro? Então, quando fala que a Paula foi à festa, isso fica falso, aí você vai concluir que isso aqui é falso, você já consegue fazer no próprio texto, sem às vezes nem ter que simbolizar. Aqui eu vou simbolizar para que didaticamente fique mais simples, perfeito? Então, eu vou chamar assim, ó, Paula foi à festa, vou deixar indicado como se fosse a minha sentença A, se quiser pode usar as iniciais, tá bom? P de Paula, B de Bruna, R de Renata, L de Laura, tanto faz. Se Paula for à festa, vou chamar então de A, então Bruna também irá. Vou deixar indicado como se fosse se A, então B. Se Renata não for à festa, vou chamar isso aqui de não C. Então Laura irá. Vou chamar isso aqui de D. Se Flávia não for à festa, vou chamar isso aqui de não é. Então, Bruna também não irá. Bruna também não irá? Toma cuidado, vejam. Bruna irá, eu chamei de B. Dizer que ela não irá vai ser não B. Depois, se Laura for à festa, sentença aqui que fala de Laura é a D. Se D, então Paula também irá. Paula vai à festa, minha sentença A. Paula não foi à festa. Paula não foi à festa, vou deixar indicado então como se fosse a minha negação de A. Perfeito? Então veja aí, ó, se A, então B, se não C, então D, se não é, então não B, se D, então A, e negação de A. Eu vou supor aqui, ó, que as minhas premissas são verdadeiras. E aí por onde que vai ficar então mais fácil começar? Por aquela informação da Paula. Já que a negação de A é verdadeira, me ajude aí, ó, já que a negação de A é verdadeira, aqui na minha quarta premissa, a proposição A vai ter que assumir valor lógico falso. Se não A é verdadeiro, ou seja, se é verdade que a Paula não foi à festa, dizer que ela foi à festa na quarta premissa teria que ser falso. No meu segundo passo, concluir que a minha sentença A tem valor lógico F. Vejam, como eu tenho condicional e a minha segunda parte é falsa, o que necessariamente tem que acontecer com a primeira? A minha primeira parte vai ter que ser necessariamente falsa. Então, o meu terceiro passo, conclui que a sentença D é falsa. Se a minha sentença D ali fosse verdadeira, verdadeiro com falso, daria falso, não pode. Minhas premissas, a gente parte sempre do princípio que elas são verdadeiras. Então, minha sentença D tem valor lógico F. Já que a minha sentença D tem valor lógico F, eu posso substituir essa informação lá na minha segunda premissa. Então, tá aqui, olha, minha sentença D tem valor lógico F. Tá aqui, ó. Se a minha sentença D tem valor lógico F, minha negação de C vai ter que ter valor lógico o quê, moçada? Vai ter que ter também valor lógico F, certo? Minha negação de C vai ter que ser falsa. Daí, a C a gente não consegue usar aqui. Ah, e só um detalhe, vocês têm que ficar atentos aqui, porque eu estou aproveitando o exercício como um todo, mas na hora de fazer esse tipo de questão em prova, você tem que estar atento, porque dependendo do resultado que você encontra aqui, ele já te faz chegar aqui ao gabarito correto. Tá bom? Então, dependendo da situação, e isso aqui, por exemplo, em prova da FCC, a gente tem aí algumas provas da FCC e que, dependendo só já com o primeiro ou com o segundo passo que você dá, se você estiver atento às alternativas, você já mata ali sem ter que ficar abrindo o argumento como um todo, tá bom? Então, aqui eu vou abrir tudo, né? Vou chegar ao valor lógico de todas as proposições simples, até porque imagino, né, que vocês aí do outro lado também tenham feito isso, mas é começar a ter um pouquinho de maldade mesmo. Na medida do possível, vá batendo o resultado das conclusões que você está chegando aqui com o que está lá nas alternativas, tá bom? Então aqui, sobre a proposição C, eu não tenho mais nada para informar. Vou pegar aqui então, ó, minha negação de A tinha sido verdadeira,
Já que a minha negação de A tinha sido verdadeira, aqui em cima, olha, a minha proposição A, vou deixar indicado aqui, olha, a minha proposição A aqui, então, teria que ser falsa, perfeito? Já que a negação de A é verdadeira, a minha proposição A teria que ser falsa. E a proposição B? A proposição B, aqui por enquanto eu não tenho condição de chegar a nenhuma conclusão sobre ela. A terceira premissa, então na verdade a gente vai ver que a gente vai ficar amarrado, tá vendo aqui, ó, minha proposição B. Eu não tenho como garantir valor lógico dela. Eu descobri aqui embaixo que não A é verdadeira, então a minha proposição A tem que ser falsa. Proposição B, não vou ter como garantir resultado para ela. Ela vai poder ser tanto verdadeira quanto falsa. E aqui, sobre essas duas premissas, sobre essas duas proposições da terceira premissa, também não tenho como garantir, porque, ó, não consegui falar valor lógico de B. Se eu não sei valor lógico de B, eu não sei valor lógico de não B. Se eu não tenho valor lógico de não B, eu não consigo garantir valor lógico de não E. Então aqui, ó, essas duas aqui também, ó, ficam como indeterminações. Então, no fim das contas, o que a gente conseguiu concluir? Vejam, minha sentença A é falsa. Então, ó, Paula foi à festa, isso é falso. Bruna vai à festa, fica só no campo da ilusão. Não sei se a Bruna vai ou não. Negação de C foi falsa. Então, ó, Renata não foi à festa, isso que tá aqui eu sei que é falso, ó. Renata não foi à festa. Isso aqui eu consegui descobrir que é falso. Laura também irá. Isso que tá aqui é falso. Laura irá é falso. Depois, ó, sentença D. Essa que tá aqui é a Laura vai à festa, a gente já viu que é falsa. Sentença A, beleza. A gente só conseguiu descobrir então o seguinte, ó. A gente descobriu que a Paula não foi à festa. É falso que ela foi à festa. Então é verdade que ela não foi à festa. A gente descobriu que é falso que a Renata não foi à festa. Então a Renata foi a baladeira aí da história. Se é falso que ela não foi à festa, é porque é verdade que ela foi. É falso que a Laura irá. Então é verdade que ela não irá. Perfeito? Então a Paula não foi à festa. A Renata foi. A Laura não foi. E sobre a Bruna e a Flávia, fica a dúvida no ar. Você aí que fica querendo saber da vida dos outros, sobre a Bruna e sobre a Flávia, segredo, sigilo absoluto, com base aqui na lógica de argumentação, a gente não vai conseguir descobrir. Vamos então para as alternativas. Olha a letra A. Renata, Bruna não foi à festa. Bruna não foi à festa. Sobre a Bruna, nada podemos afirmar, hein? Bruna não foi à festa, não sei. Flávia não foi à festa. Sobre a Flávia, foi o que a gente comentou aqui, ó. Flávia não foi à festa, também, é segredo. Mantiveram aí em sigilo, ó. Flávia não foi à festa. Não sei se ela não foi, não sei se ela foi. Renata. A Renata, o que a gente viu sobre a Renata? A gente viu que é falso que a Renata não foi à festa. É falso que a Renata não foi à festa. Então é verdade que a Renata foi à festa, tá bom? Gabarito correto para esse exercício acaba sendo a letra E. Renata, aí por isso que eu falei para vocês, se vocês fossem acompanhando aqui então o passo a passo, vocês vão ver que no momento que vocês tivessem chegado ali no meu quinto passo, imagine que você pode resolver depois do exercício fazendo isso. Vai acompanhando aqui o passo a passo. No momento que você tivesse chegado no quinto passo, você teria visto que era falso que a Renata não foi à festa. Se você está atento a isso, ali no quinto passo você já conseguiria ter chegado ao gabarito. Você nem precisaria ter feito a análise lá da primeira premissa e da terceira premissa, porque se você está aqui no passo a passo, chegou ali no quinto, você já viu que era falso, que a Renata não foi, você já teria que saber que é verdade que a Renata foi. Aí você já estaria com o gabarito aqui em mãos. Ok? Gabarito correto para essa que está aqui então, acaba sendo a letra E. E aí com isso, eu fecho com vocês aqui então mais esse bloco. Então vocês estão vendo como que a gente varia? A gente tem situações em que a gente consegue descobrir o valor lógico de todas as proposições simples integrantes, assim como a gente tem algumas questões em que a gente fica com essas dúvidas ali no meio. Mas, de qualquer maneira, a gente chega a uma alternativa correta. Até agora, nos dois vídeos que nós trabalhamos, então, dentro desse módulo, a gente conseguiu trabalhar com as premissas, certo? A gente tinha ali uma mais simples para poder começar, a gente tinha, na pior das hipóteses, uma conjunção, um E para começar. Mas e quando a gente não tiver essas certezas? Aí você tem que ficar comigo, que é o que a gente vai trazer então na sequência. Para essas situações em que a gente não tem uma mais simples, que a gente não tem uma conjunção, como que eu vou lidar, Brunão? Aí aguarda.
cenas dos próximos capítulos. Estou voltando à sequência para começar a te contar esses segredos aí. Valeu!